Pessoal, vamos dar continuidade à nossa amiga LRF, tá? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós vimos o capítulo 1 da LRF, tá? A Lei Complementar número 101 de 2000, aonde nós vimos várias coisas que estavam lá no artigo 1º e no artigo 2º, porque as disposições gerais, que é o capítulo 1, esse capítulo é formado, pelos artigos, ou pelo artigo 1 e pelo artigo 2, tá? Aí a gente viu a função, tá lá especificada, vimos também a abrangência, quem deve seguir a LRF, até vimos o conceito e quais são os exemplos de entidades estatais dependentes e independentes, e vimos outras coisas que não estão explícitas na lei, mas que caem em concurso, como os eixos ou premissas que formam a LRF, o objetivo, tá? O contexto histórico aonde quando ela foi instituída e outros fatores. No capítulo 2, que também já vimos, fala do que? Da parte do planejamento. Então o planejamento tem 4 seções, esse capítulo. Seção 1 é o PPA, que é o artigo 3º, tá? O artigo 3º é o artigo do PPA, que foi vetado. O artigo 4º, que é a seção 2, é referente à LDO, que a gente viu quando a gente viu aquela parte do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, tá? Aí a gente viu tudo da LDO em relação à Constituição e tudo que está incluído dentro da LRF. Nós vimos também a seção 3, que é o artigo 5 e o 7, porque o artigo 6 da LRF foi vetado, tá? Aí falando sobre a LOA, a seção 3, tá? Que a gente também esgotou o assunto. Aí, o que vem? Veio o que a gente viu no encontro passado, que foi justamente a seção 4, que é daquela parte de execução orçamentária e cumprimento de metas, tá? Então agora nós vamos para o 3º capítulo, porque já finalizamos o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Então vamos lá, ó. O capítulo 3 da nossa amiguinha LRF, você sabe de que ele trata? O capítulo 3 trata de uma coisa chamada da Receita Pública. E esse capítulo, tá, é dividido em 2 seções, tá? É dividido na seção 1, que é a parte de estimativa e arrecadação, e a parte da seção 2, que fala de renúncia de receita, tá? Então o que acontece? Esse capítulo vai do artigos 11, 12, 13 e 14, tá? Vocês vão ver que do 11 ao 13 é a seção 1 deste capítulo, que é da estimativa e da arrecadação, e que o artigo 14 é relacionado à seção 2, que é a parte da renúncia da receita. Então vamos lá, ó. Então vamos começar a brincar. Com quem? Vamos começar a brincar com a seção 1, tá? A seção 1 deste capítulo 3. Então, na seção 1, a seção 1 fala justamente do que? Da estimativa e da arrecadação. É isso que nós vamos falar, que são justamente os artigos 11, 12 e 13, tá? Então, a seção 1, nós vamos falar justamente do que a gente chama de estimativa e da arrecadação, tá? Então, olha só, preste atenção, olha como é bacana.
A instituição, que é criação, tá? Instituição estimativa e efetiva arrecadação de todos os tributos, de competência do ente da federação, certo? Isso aqui tá lá no artigo 11, tá? Isso aqui é o que diz o nosso amigo artigo 11, caput do artigo 11. Isso aqui são requisitos essenciais de responsabilidade na gestão fiscal. Tá? Então esses são os requisitos, tá? Requisitos essenciais de responsabilidade na gestão. Você instituir, criar, estimar corretamente e arrecadar corretamente todos os tributos de competência daquele ente. Aí, o que acontece? O parágrafo único deste arquivo, ou deste parágrafo único deste artigo diz o que para nós? Diz o seguinte, ó, que o descumprimento de um desses requisitos, ou seja, você não fazer a arrecadação de todos os tributos, ou não estimar corretamente as receitas desses tributos, isso tem um dano. Qual dano? Esse aqui, ó. O ente fica vedado, proibido, tá? De receber transferências voluntárias, tá? Então o ente que desrespeitar qualquer um desses requisitos fica proibido de receber transferências voluntárias. Por quê? Porque esses requisitos são essenciais de responsabilidade na gestão fiscal, tá certo? Ou se ele está sendo irresponsável, ele terá uma penalidade. Qual penalidade? Não receber transferências voluntárias, tá? Porque uma das coisas que a LRF tem na cabeça dela, é um dos eixos, das premissas da LRF, é justamente a responsabilização, que é a punição por ações irresponsáveis, tá? E ações irresponsáveis de gestão fiscal. Então, o que acontece? Isso é o que diz o nosso amigo chamado artigo 11, tá? O artigo 12 também é bem bacaninha. Ó, o artigo 12, o que ele fala pra gente? O artigo 12 fala o seguinte, ó, que a estimativa, tá? O artigo 12 em relação à estimativa, a previsão de receita.
a previsão de receita. Aí, a previsão de receita tem uma coisa bacaninha. A previsão de receita, ela apresenta demonstrativo com a evolução da receita nos 3 últimos anos tá? Então, demonstrativo com a evolução e com a projeção nos 2 seguintes. E com a projeção dos 2 seguintes. Tá? Então isso aqui é uma coisinha que vai ser colocada, vai ser demonstrado, vai ser acompanhado na nossa amiga chamado previsão de receita. Isso é uma das coisas. A segunda delas é o seguinte, que a gente tem que observar sobre essa previsão de receita. Quais são os fatores analisados, tá? Quais são os fatores analisados para definir essa previsão de receita? São 3 fatorzinhos que serão analisados. Quer dizer, são vários, mas 3 principais que são normalmente os que caem em concurso, tá? Primeiro fator a ser analisado diz respeito a alterações na legislação. Alterações que podem acarretar em menos arrecadação. Alterações na legislação, como por exemplo, você ter uma alíquota de um tributo diminuída, tá certo? Agora, outra que eu tenho que analisar é a variação de preços. Tá? E o terceiro fator principal seria o crescimento econômico. Por quê? Porque o crescimento econômico está diretamente ligado à compra, e a compra gera tributos que são receitas. Crescimento econômico. Tá? E outros fatores que podem ser analisados, como taxa de inflação e assim por diante. Tá? E esses fatores normalmente vão estar explícitos na LDO, tá? Por quê? Porque lá na LDO, segundo a própria Constituição, ela vai mostrar alterações na legislação tributária. E na LDO, você vai ter o anexo de quê? O anexo de metas fiscais, onde vai mostrar riscos de estimativa de renúncia de receita. Também terá, no caso da União, o APE, com os aspectos econômicos, os fatores, os índices econômicos, tá? Isso é o que está no nosso amiguinho chamado artigo 12. Aí o artigo 12, ele é composto por 3 parágrafos. O parágrafo primeiro dele, tá? O parágrafo primeiro deste artigo fala uma coisa interessante, olha que legal. Emendas de reestimativa, ou seja, quando o Poder Executivo encaminha o projeto da Lei Orçamentária Anual, ele vai fazer a estimativa de receita. Então, lá no Legislativo, lá na Comissão de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, os deputados e senadores, vai estar lá o projeto de lei orçamentária, podem propor emendas, certo? E essas emendas são propostas de alteração no texto original do projeto de lei. Podem ser para quê? Ou para alterar despesas, ou para alterar receita, alterar o valor da receita. Então, olha só,
Emendas de reestimativa de receita só serão aceitas se comprovado erro ou omissão de natureza técnica ou legal, tá? Então, o que quer dizer isso para nós? Que eu só posso propor uma emenda, eu sendo deputado, ao valor da estimativa de receita, se eu conseguir provar que houve um erro no cálculo, por exemplo, daquela receita, ou se há uma omissão, há um erro provocado por alguma... deixar de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa no cálculo relacionada à parte técnica ou por motivo legal, tá? De lei, tá? Então, esses são os dois... esse é o artigo 11, que é o primeiro da seção 1 da Receita Pública, que fala da estimativa e da arrecadação. E o artigo 12, que o caput dele diz sobre o quê? Que a previsão da receita terá que ser acompanhado do demonstrativo com a evolução nos 3 últimos exercícios da receita e a projeção para os 2 seguintes. E quais os fatores que são analisados para fazer o cálculo da previsão de receita. E que o parágrafo 1º diz o quê? Que a emenda para propor a reestimativa, ou seja, para alterar o valor da estimativa de receita, só será aceito se for comprovado que houve um erro ou uma omissão de natureza de ordem técnica ou legal. Ficou claro para vocês? Copia, por favor. Continuando, a seção 1 do capítulo 3 da LRF, que fala da receita pública, e a seção 1 especificamente da estimativa e da arrecadação, tá? A gente viu o artigo 9º. O artigo 9º fala como que tem que ser a estimativa da receita, tá? Agora, existe no artigo 9º o parágrafo 1º, que é aquele de emendas para a reestimativa da receita, e existe o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, eu estou colocando ele laranja porque ele é extremamente importante, porque ele contém uma coisa chamada de regra de ouro, que eles não gostam em concurso não. Eles são verdadeiramente apaixonados pela famosa regra de ouro. O que é essa regra de ouro? O que ela diz? Ela diz o seguinte, ó, que o montante previsto para receitas de operação de crédito, não pode ser superior ao montante, tá? Ao montante, vou até botar montante, embora lá não esteja, lá só esteja ao da, tá? Não vou colocar que nem tá lá. Ao da despesa, ao das, porque é mais de uma, tá? Ao das, montante das despesas de capital.
tá? Então, primeiro isso aí. Aí o que acontece? Esse é o texto como está lá na LRF, tá? Então, diz que o montante previsto para operações de crédito, que é receita de vida de operação de crédito. O que é operação de crédito? Operação de crédito são empréstimos. A operação de crédito é a forma que você tem de receber receita, receber recursos, mas que automaticamente você gera uma obrigação de pagamento posterior, inclusive com valor maior do que você recebeu, porque normalmente você é cobrado juros e multa, tá? Então o que acontece? Preste atenção, essa é uma das piores formas de você conseguir receber receita, porque é uma receita que te traz uma despesa posterior, de valor maior, tá? Então o que acontece? Preste atenção, nós temos receitas correntes, despesas correntes. A receita corrente, ela é feita para pagar despesa corrente. Despesa corrente são as despesas como de pessoal, que é para a manutenção dos serviços públicos já existentes. As receitas de capital, elas foram criadas para pagamentos de despesa de capital, ou seja, despesas para ampliação ou melhoria de o quê? De serviços públicos, tá? Enquanto a corrente é só para manter, as de capital são para ampliar ou melhorar, são os investimentos. Então o que acontece? Preste atenção. Como a receita de capital é feita para pagar a despesa de capital, existem vários tipos de receita de capital que pode ser utilizado. Pode ser utilizado a operação de crédito, pode ser usado a alienação de bens, tá? Como forma de obter o quê? Receita de capital. Então o que acontece? A operação de crédito é apenas uma das receitas. E ela serve para pagar o quê? Despesa de capital. Preste atenção. Se o valor total das despesas de capital for inferior ao valor de uma apenas das receitas de capital, significa que a receita de capital vai ser muito maior que a despesa de capital. Isso significa, se eu tenho receita maior que despesa, significa que eu tenho dinheiro sobrando. Então, se eu tenho dinheiro sobrando, isso significa que eu vou poder utilizar isso aí para novas despesas. Ou seja, criar novas despesas, mas isso só foi possível porque eu contraí o quê? Uma obrigação futura por meio de uma operação de crédito, certo? Ou seja, os gestores públicos faziam isso para quê? Para figurar ficticiamente que tinham o quê? Mais receita que despesa. Só que esquecendo que aquela operação de crédito vai gerar posteriormente uma despesa. Ou seja, ele gera dinheiro naquele momento, aí faz o quê? Além de gerar uma despesa de pagar essa operação de crédito, ele vai utilizar isso para uma nova despesa. Ou seja, aquela receita está gerando duas obrigações. A obrigação de pagá-la, porque é um empréstimo, e a obrigação de utilizar o dinheiro que foi recebido para pagar uma despesa para ampliação e investimento. Isso é fictício, é ilusão, tá certo? Então o que acontece? Preste atenção. A LRF, como eu falo sempre, é uma das poucas leis no Brasil que eu considero séria, fez o que a Constituição já dizia. Só que a Constituição foi feita por quem? Pelos picaretas, me perdoe. Ou seja, os legisladores, deputados e senadores, colocaram isso nos constituintes, na Constituição. Só que colocaram com uma ressalva. Qual ressalva? Exatamente assim, só que falando assim, salvo salvo nos casos para créditos adicionais, suplementares e especiais, autorizados com finalidade específica. Ou seja, colocou isso, mas o grande verdadeiro motivo para se fazer uma operação de crédito, cujo montante dela, montante de todas essas operações, todos esses parceiros superior a tudo que você vai gastar com investimento, é gerar dinheiro fictício para criar novas despesas, com créditos suplementares e créditos especiais.
Isso é óbvio, certo? Então, na verdade, é uma condição que não serve pra porra nenhuma. Aí a LRF, como ela é séria, ela fez o quê? Ela foi lá e tirou esse salvo. Ou seja, você não pode contrair um valor de uma única receita de capital maior que o total das despesas de capital para não ficar sobrando receita fictícia, que vai gerar despesas posteriores com o cumprimento da obrigação de pagar. Isso é óbvio, certo? A LRF é séria. Agora, a Constituição foi feita por quem? Deputados e senadores. A LRF, embora tenha sido proposto pelo Executivo, foi aprovado pelo Legislativo. Quando? Em maio de 2000. Você acredita que foi proposto uma ADIM de inconstitucionalidade, na verdade, da LRF como um todo? Mas aí o STF negou, graças a Deus, parcialmente, acatou parcialmente. Por quê? Alguns artigos estavam em desacordo com a Constituição, e a lei máxima é a Constituição. O STF não vai analisar se aquilo ali é certo ou errado, infelizmente. Analisou apenas se era contrário ou não à Constituição, e era. Porque na Constituição tem um salvo que na LRF não teve. Então, o ADIM, tá? O ADIM 22385 de 2000, do mês 7. Olha que absurdo. A LRF foi feita no mês 4, ela foi publicada no mês 4. No mês 7 já tinha um ADIM de inconstitucionalidade da LRF. Feito por quem? Proposto pelo Legislativo. Tá? Então, eles fazem a lei séria e depois eles mesmos querem alterar o que é certo, para tentar deixar brecha. Eu não sei para quê, né? Será por quê? Aí esse ADIM fez como se colocasse o que? A ressalva. Salvo para créditos suplementares, salvo para créditos suplementares e especiais autorizados com finalidade específica. Aí na verdade não. Tá? Então, lembre-se que o que? Não é o texto original da LRF, isso foi provocado pelo ADIM, tá? ADIM é com N, que é ação direta de inconstitucionalidade, se o animal não é com M, 22385 de 2000, tá certo? Fez essa alteração, acrescentasse o que está na Constituição, tá? Mas como eu falei, nesse caso, posso nem dizer que o STF estava errado, né? Ele tem que seguir o texto condicional. Isso está lá, a regra de ouro está lá no parágrafo 2º do artigo 9º da LRF, tá? Então, ficou claro para vocês, tá? Entenderam o porquê dessa regra de ouro? Ela é bem interessante para nós. A regra de ouro foi alterado o texto original. Tá? Foi alterado o texto original para poder ser constitucional esse artigo, esse parágrafo do artigo 9º. Tá? Vamos lá, próximo. É o que diz o artigo 3º, o parágrafo 3º do artigo 9º. O que fala o nosso amigo? Parágrafo 3º. O parágrafo 3º do artigo 9º, o que ele trata? Ele trata o seguinte, ele diz o seguinte, ó.
que o Poder Executivo, no mínimo 30 dias antes do final. Artigo 9º não, você tá ficando louco, cara. É artigo 11, perdão. Tá? Artigo 12. Nossa. Aqui já é artigo 12. Que é parte da estimativa da receita, tá? Perdão. Artigo 12. O artigo 12, parágrafo 2º. Tá? Fala que o Poder Executivo, no mínimo 30 dias antes do final do prazo para prazo de encaminhamento da sua proposta orçamentária, tá? Então, 30 dias antes do dia 31 de agosto, que é o prazo máximo, o que ele vai ter que fazer nesse prazo até no mínimo 30 dias antes do final do prazo do dia 31 de agosto? O que ele vai fazer por nós? O Poder Executivo vai disponibilizar, tá? Vai disponibilizar os estudos e estimativas das receitas para o exercício seguinte, tá? Para o exercício subsequente, tá? Tá? Então ele vai mostrar qual a estimativa que ele fez para os outros poderes, tá? Subsequente, inclusive receita corrente líquida, certo? E memória de cálculo. Tá? Então ele vai disponibilizar para quem? Poder Legislativo, para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, tá? Então ele vai deixar disponível para os outros poderes o que? A estimativa, os estudos que foram feitos e a estimativa da receita, inclusive a receita corrente líquida. Por que a receita corrente líquida é extremamente relevante nesse momento? Por um único motivo. Essa estimativa aqui, essa receita corrente líquida, é que vai ser utilizado para que os órgãos saibam qual é o limite de gastos, por exemplo, com pessoal, tá? Então, por isso que ele faz isso, certo? Ficou claro até aqui o parágrafo 2º do artigo 12? Tranquilo? Vamos lá. Artigo 12, parágrafo 3º. Artigo 12, parágrafo 3º. O que fala para nós o parágrafo 3º, tá? O parágrafo 3º é... Ah não, aqui é o parágrafo 2º, aqui é o parágrafo 3º, desculpa, tá? Parágrafo 1, parágrafo 1º é aquele que a gente já tinha colocado lá.
que é aquele parágrafo referente às emendas, tá? De reestimativa, perdão. Aqui já é o artigo 13. Então, o artigo 13, o que ele trata para nós, tá? O artigo 13, ele fala assim, ó, que o poder executivo, 30 dias após a publicação da LOA, tá certo? A publicação da LOA, 30 dias após a publicação da LOA, ou seja, não sei se você se lembra que 30 dias após a publicação da LOA, o nosso amiguinho lá no artigo 8, que era a parte de execução orçamentária e financeira, não sei se vocês vão se lembrar disso, lá naquela parte de execução orçamentária, no artigo 8º, falava que 30 dias após a publicação da LOA, o Poder Executivo era obrigado a fazer o quê? Nada? Sim, era obrigado a mostrar a programação financeira e o cronograma de desembolso, lembra disso? Então, ó, 30 dias após, o que ele vai fazer? Faz uma coisa interessante, tá? Ele desmembra as receitas em metas bimestrais de arrecadação. Certo? Por quê? Porque ele terá que fazer bimestralmente, 2 meses, de 2 em 2 meses, uma avaliação da arrecadação para verificar se há necessidade de fazer o quê? De fazer a limitação de empenho, lembra disso? Tá? Que é mostrar para que os órgãos, se for necessário, se a arrecadação não se comportar corretamente igual a essas betas bimestrais, ele propor que sejam o quê? Serão desdobradas, tá? O Poder Executivo desdobra as receitas em metas bimestrais. Aí tem uma coisa interessante, tá? Que diz assim: pode acompanhar, tá certo? Isso aqui, ó, aí já não é obrigatório, tá? Como tá aqui escrito, pode acompanhar. O que pode acompanhar esse desdobramento das receitas e metas? Pode acompanhar 3 coisinhas. Pode acompanhar medidas de combate à evasão, e à sonegação. Pode também vir acompanhado da quantidade e valores das ações ajuizadas, colocadas na justiça, de dívida ativa. Deixa daqui a pouquinho eu explico para vocês tudo isso aqui. E a terceira coisa que pode acompanhar este desdobramento são justamente a evolução de crédito tributário, direito de recebimento do Estado, crédito tributário, evolução de créditos, tá? Não é de um só, são vários.
créditos tributários passíveis de cobrança administrativa antes da ação dele judicial. Ele tenta fazer administrativamente. Se não resolver, ele vai entrar na justiça com um pedido da execução da dívida ativa, tá? Então preste atenção, ó. 30 dias após a publicação da LOA, ele vai demonstrar a programação, vai botar um demonstrativo com a programação financeira e com o programa de desembolso, desmembrando as receitas em metas de quê? Metas bimestrais de arrecadação, tá? Então, metas bimestrais de arrecadação. E aí pode também estar acompanhado medidas para evitar que as pessoas deixem de pagar os seus tributos, a quantidade, os valores que tem o que a receber por o que ações que estão na justiça de cobrança de dívida ativa, e também a evolução dos créditos tributários que o Estado tem direito a receber, também são futuras dívidas ativas, que ele vai tentar cobrar, passíveis de cobrança administrativa antes de ter que entrar na justiça, tá? Ficou claro até aqui ou não? Mesmo? Então copia.